Vamos falar de Vasco, vamos falar do tal grego, vamos falar também sobre Ryan e vamos falar sobre Max, Alegria, Maxwell Alegria, estou confundindo com o piloto, Maxwell Alegria, tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E quarta-feira às 7 da noite a bola rola. E como rola em São Januário, estamos na espera da CBF, se estaremos lá ou não. É a última rodada do Vasco em casa, último do jogo do Vasco em casa, penúltima rodada do Brasileiro, a 36ª, ou se preferir, 18ª rodada do retorno. Mas a bola vai rolar entre Vasco e Atlético Mineiro. E com o empate entre Bragantino e Cruzeiro nesse domingo em 1-1, Vasco não tem mais chance de ser rebaixado. Bom, para o desespero da galera do Apocalipse. Porém, o Vasco teve mais sorte que juízo nesse ano. O Vasco, ontem, por exemplo, aquela situação vergonhosa que por pouco não saiu derrotado pelo último colocado no Campeonato Brasileiro. Desculpa, nesse ano o universo foi tão legal com o Vasco, por assim dizer, que eliminaram pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, aquela goleada sofrida pelo maior rival da Gávea, tudo se levava a crer que seria um ano atrás. Isso é um ano do Vasco não, para não ser mal interpretado, pelo que parecia que seria, não foi um ano tão ruim. Mas foi ruim porque a gente viu que vai sendo campeões, a gente mais uma vez vendo navios, nada, pode falar em navios. Tem aí um milionário no setor de navegação que está jogando Vasco, mas então foi um ano mais claro que a gente quer ver o Vasco campeão, então não é um ano bom, mas não foi um ano tão trágico quanto se pensava que seria. Então, não é um mérito, pior que não foi nem tanto mérito que o Vasco teve, um mérito que teve um tempinho que namorou, ficou, vamos dizer, os jovens hoje ficam mais do que namorou sério, então teve um namorico, posso dizer, com a boa fase. E desculpa aí, nessa reta final, voltou não sei se podemos chamar de imã com a má fase, porque já são 20 anos assim. Bom, mas pelo menos já temos certeza que o Vasco vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E agora dá para, uma forma mais tranquila, posso dizer, brigar pela Copa Sul-Americana. Tem ainda mais 2 jogos. Tem o Atlético Mineiro na quarta, mordido pela derrota do... Eles foram bivice esse ano. Ou trivice. Desculpa. Trivice. Eu lembro do Campeonato Mineiro, mas foram vice da Copa do Brasil para o Flamengo e agora perderam o título
da Libertadores para o Botafogo. E né, a Paulistada toda revoltada, porque os 3 últimos campeões da Libertadores são times cariocas. Desculpa. Infelizmente, não é o nosso Vasco. Mas vamos torcer que em breve seja o nosso gigante da colina. Bom, o Ryan ontem teve bateu cabeça com um defensor no Atlético Goianiense, numa disputa de bola, bateu cabeça com cabeça, teve alguns cortes na cabeça, um pouquinho na altura do supercílio, tudo bem com ele, e ele pode ser a novidade, não é novidade, mas pode jogar no jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Olha, o Ryan até agora não mostrou esse todo cuidado que a diretoria está tendo com ele, né? Essa vontade de valorizar o jogador por uma venda na janela de janeiro. Ele mesmo não se ajuda, mas o esforço da diretoria para dar visibilidade ao jogador é louvável. Bom, e ontem, assim que terminou a entrevista coletiva, nem cheguei, eu estava me preparando para desligar, nem cheguei a ouvir, que era para uma coisa mais off, mas eu peguei um pouquinho assim, um pouco, vocês podem ver na live ao vivo, o Marcelo Santana, eu ia falar Marcelo Rodrigues, é mole? O Marcelo Santana chegando lá e falando que o Maxwell pode, ele pertence ao Nova Iguaçu, e o Vasco pode estender esse empréstimo por mais 6 meses, ou o Vasco já pode exercer o direito de compra, mas tem uma cláusula no contrato que pode exercer estender o empréstimo por mais 6 meses. O Vasco ainda não decidiu sobre isso, mas deve decidir após o final do Campeonato Brasileiro. E é um jogador que mostrou ser promissor. Não vamos queimar ainda. O Vasco tem esse esporte de queimar talentos principalmente que veio das divisões de base, mas vamos aguardar os próximos passos da diretoria. E uma galera está se agarrando numa entrevista que o Evangelos Marques deu a Sky Sports da Inglaterra, que ele disse que está de olho em um clube brasileiro, que vai comprar um clube brasileiro. Mas não falou o nome desse clube. E a galera toda empolgada, porque o Vasco é um dos clubes que ele realmente está de olho, mas não falou o nome do clube. O Pedrinho, numa entrevista coletiva anterior, ele disse que tinha conversas iniciais com uns potenciais investidores, mas não conseguiu, ainda não estava fechado com ninguém. Eram uma conversas bem iniciais, mas não tinha transformado em namoro, muito menos ainda em casamento. E na terça ele promete, o grego promete revelar o nome desse clube. Bom, eu sou cético.
no momento, me parece, aquele Flamengo, né, aquele rival da Gávea dos anos 80, que quando perdiam, eles falavam muito sobre contratação, que ia trazer um jogador de impacto, às vezes citavam o nome de um jogador, para a torcida esquecer daquele vexame, e não trazia, mas fazia a torcida esquecer. E parece que a gente está assim agora, na expectativa desse novo investidor. Tomara que eu esteja errado, espero que eu esteja errado, mas vamos aguardar na terça-feira, que quanto o Grego não fala o nome desse clube que ele vai comprar, vai ser isso aí. Mas que o universo queira que seja o Vasco. Porque não dá para político do Vasco, não estou falando especificamente do Pedrinho, mas geral, de todos os políticos do Vasco, ficarem com o futebol do clube. Então é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno. E o boa noite, o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.